Queridos amigos, como é emocionante estar diante da sua presença. Primeiro agradecendo a Deus pela nossa querida TV Mundo Maior, que nos acolhe como filhos. E segundo, por podermos apresentar o programa ABC do Espiritismo. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Você já está acostumado, nós temos o hábito de uma semana estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e a outra o Livro dos Espíritos, que nós estaremos estudando hoje. E tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Hoje vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Veremos o item 8 e o item 9. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. É o nome do item. Comenta Allan Kardec. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam, embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados, sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então nós vemos de uma maneira belíssima essa colocação, porque isso, lógico, que não foi de Jesus e de nenhum dos discípulos. Há muitas coisas que foram adulteradas, como, por exemplo, essa frase, fora da igreja não há salvação. Até hoje nós percebemos que muitas das segmentações evangélicas usam isso como refrão, ou seja, somente a pessoa que foi batizado na minha igreja e que frequenta a minha igreja é que serão salvos. Eu não preciso ter uma inteligência muito grande para entender que Deus não poderia ter criado com exclusivismo determinadas segmentações religiosas. Mesmo porque vamos relembrar que Jesus não criou religião alguma. Jesus nos deu os conceitos morais para que nós pudéssemos fundamentar os nossos princípios nos campos religiosos. É diferente. O segundo aspecto é que nós já estudamos em capítulos anteriores nesse mesmo programa a caridade. Fora da caridade não há salvação. Iniciamos esse capítulo já há alguns programas, porque esse capítulo ele traz uma sabedoria muito grande. Quando eu me proponho a fazer caridade, eu não olho se é branco, se é negro, eu não vejo se é rico, se é pobre, se é mulher, se é homem. A caridade é abrangente.
A caridade é dar aquilo àquele que pede sem olhar quem é. Então nós começamos a perceber que fora da caridade não há salvação, tem um conceito amplo de tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar, né, André Luiz? É verdade. Esses dias conversando com um companheiro que trabalhou como pedreiro na obra, o Luciano, ele estava me dizendo que há muito tempo não falava com seu irmão, porque o seu irmão se tornou evangélico e o Luciano é de família católica. E que depois que o irmão se tornou evangélico, aquilo dividiu a família. E ele deixou de ir na casa dos irmãos, deixou de comunicar, de conversar, de dar notícias. A religião, ela tem que ser motivo de união. Eu posso ser espírita, o outro católico, o outro evangélico, o outro não ser nada, e conviver numa paz. O erro é quando os religiosos impõem aos seus frequentadores que ali é o melhor local. E coloca na cabeça deles que quem é espírita, quem é de outra religião, está com o diabo no corpo, está com isso ou com aquilo. Então nós precisamos evoluir. Precisamos é falar do amor, da bondade, da caridade e não dividir. Quantas pessoas não falam com seus pais, quantos pais não falam com seus filhos, porque tem outro pensamento religioso. Então fora da igreja não há salvação. Está errado. Fora da igreja há salvação. Fora do centro espírita há salvação. Fora da mesquita há salvação. Fora da tenda de Umbanda há salvação. Todo lugar da salvação fora dali. E vou mais longe. Se o centro espírita não te faça uma pessoa melhor, seja outra coisa, porque o espiritismo não está tocando seu coração. Religião boa é a religião que te convida todas as manhãs a falar: eu quero ser uma pessoa melhor. Se a religião já não está mais te promovendo isto, procure outra. Ou procure outro centro, ou procure outra igreja, ou procure outra qualquer coisa. Mas não podemos nos acomodar. Não podemos nos esconder. Então, fora da igreja não há salvação. Durante milênios, ouvimos, não há salvação como dogma. Não discute, Deus não gosta, não pode perguntar, não pode dar uma opinião, não pode isso, não pode aquilo, não pode. E hoje nós vemos o esvaziamento das religiões. Hoje nós vamos, né, nas igrejas, nos centros, não tem jovens. Não há mais jovens, não há mais mocidade, não há mais evangelização infantil. Então nós precisamos fazer uma reflexão, como é que vai ser amanhã? E temos ainda o item 9 para arrematarmos ainda nesse bloco. Fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e cada dia se passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de prescrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independente da forma de crença, contando que a lei de Deus seja observada, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação,
e como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. Nós lembramos daquela história quando perguntado os homens lutando para saber qual seria a verdade religiosa, Deus deu ao homem um espelho e o homem passou a conviver com aquele espelho e em determinado momento houve as divergências naturais no campo religioso, porque a verdade, logicamente, é muito difícil interpretar. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade ela liberta, mas nós ainda não temos essa verdade plena. O homem começou a brigar e, de repente, na briga, cada um queria levar para a sua igreja esse espelho. Até que numa dessas brigas o espelho caiu no chão e se dividiu em mais de 4.000 pedaços. Cada um pegou um pedaço desse espelho e levou para a sua igreja, para a sua religião. Assim é a verdade. Cada um tem uma parte dessa verdade. Para termos a verdade na sua complexidade dos ensinamentos de Deus, nós precisaríamos unir todos esses pedaços e formar novamente o espelho. Por isso que cada um tem parte da verdade e precisamos buscar a verdade nas leis da natureza. E agora, no segundo bloco, nós vamos ver uma mensagem do Espírito de Paulo, o apóstolo da gentilidade, falando: fora da caridade não há salvação. Mas é no segundo bloco. Enquanto isto, envie uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 19 997 78 2794. Lá você pode mandar sua dúvida, sua sugestão ou simplesmente pedir para fazer parte da lista de transmissão. Não é um grupo, é uma lista de transmissão em que diariamente receberá gratuitamente 1, 2 mensagens espíritas, as novidades aqui do CEPAC, da TV A Caminho da Luz, os nossos projetos, mensagens, histórias. Então venha fazer parte da TV A Caminho da Luz através do seu WhatsApp. Queridos amigos, olha, nós vamos para o encerramento do primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Mas gostaria que você ficasse aí. É um pequeno intervalo e já retornaremos pela nossa querida TV Mundo Maior. É rápido, já retornamos. Queridos amigos, já retornamos, não disse? Um rápido intervalo. Programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós vamos estudar agora uma mensagem que originou esse capítulo tão importante, fora da caridade não há salvação. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo. Vamos ver Instruções dos Espíritos, é a única mensagem espiritual neste capítulo. Fora da caridade não há salvação, uma mensagem de Paulo em Paris, 1860. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passe à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro
cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque para fazer-se o bem, mister sempre existe a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a negligência. Paulo, um espírito iluminado, que percorreu pelo seu esforço e pela sua dedicação um patamar evolutivo imenso. Se temos o cristianismo primitivo que temos, é graças ao esforço de grandes homens e de grandes mulheres, mas sem Paulo não teríamos o cristianismo que tivemos. Paulo, na sua época, fez o que pôde, fundou igrejas, correspondeu com as igrejas familiares da época, não mediu esforços para auxiliar aquela comunidade nascente, enfrentou o preconceito dos familiares, dos antigos amigos do Sinédrio, iniciou uma campanha de perseguição aos cristãos e foi envolvido pela mesma campanha que ele iniciou. No mundo espiritual, ele continuou seu trabalho redivivo. E aqui ele deixou um dos mais profundos, ainda há um parágrafo que estudaremos ainda neste programa. Ele deixou um dos mais profundos ensinamentos que o Espiritismo coloca como a base de sua doutrina. Fora da caridade não há salvação. Todas as pessoas têm a oportunidade de praticar a caridade. Muitos dizem assim: eu não tenho dinheiro. Não precisamos de dinheiro para ajudar as pessoas, precisamos de boa vontade. Chico Xavier era um homem que ganhava um salário e pouco, e cada sábado no abacateiro ele distribuía milhares de pães, de leites, de agasalhos. Sem ter dinheiro, pelo seu exemplo, vinha doações de todo lugar. Não precisamos de uma saúde plena para ajudar as pessoas. Os grandes homens, todos eles, dotados de um corpo problemático, mostrando que não está na saúde o repouso para a prática do bem. Muitos deles, pobres, simples, de famílias humildes, mostrando que a caridade não tem rótulo. Chico Xavier era filho de uma negra que naquela época nós tínhamos um preconceito ainda maior do que temos hoje. A avó do Chico era uma escrava. O Chico teve até o 4º ano primário, filho de uma lavadeira. O pai do Chico, um vendedor de bilhetes. O pai do Chico teve que distribuir os filhos porque não tinha dinheiro para bancar os filhos quando a sua esposa não estava com ele, desencarnou muito cedo. E mostrou para nós que a caridade é independente da família que nasce, da posição social em que está, do corpo que possui ou da cor da pele. Lembrando que o importante não é falar da caridade, e sim vivê-la na intimidade do ser. A caridade ainda é um grande desafio para as criaturas humanas. Os centros espíritas, geralmente, como regra, têm os seus trabalhos assistenciais. E nós percebemos, nós que militamos na obra assistencial há muitos e muitos anos, que já vimos milhares de pessoas passarem pelas obras assistenciais porque passaram por problemas na vida. Foram para um centro espírita, passaram por um tratamento, começaram a estudar, depois, logicamente, vem a bonança na vida da criatura e aí ela abandona todas as suas atividades. A caridade, ela nos ensina alguns aspectos importantes para a nossa vida. O primeiro, nós aprendemos a quebrar algumas barreiras que carregamos, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade,
a intolerância. O segundo ponto é que a caridade, ela tem múltiplas facetas. Ela pode ser através das doações que nós, ao colocar a mão no bolso. Mas tem também, por exemplo, a caridade de uma palavra amiga, a caridade de um sorriso, a caridade de um abraço fraterno. A caridade, ela não se subentende apenas a pessoa doar alguma coisa. Ela pode doar as suas mãos para uma confecção de comida numa casa espírita, que também é trabalho de caridade. Então nós percebemos hoje que a caridade liberta as criaturas, nos deixa mais sensíveis a partir do momento em que nós passamos a enxergar a dor do outro. Porque a dor do outro começa a ferir nós, porque nós percebemos que até então eu achava que eu tinha problemas. Mas quando eu começo a ver a dor do outro, eu começo a perceber que os meus problemas são tão pequenininhos, mediante a tanta dor que paira na criatura humana. Olha que coisa que nós devemos repensar, André. Qual é o papel verdadeiro da caridade? Verdade. E vou ler agora o último parágrafo que compõe esta mensagem. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então nós vemos, André, que é muito importante essa mensagem, não é? A caridade, logicamente, é vista de uma maneira bastante ampla pelos espíritas, porque nas lições que Allan Kardec colocou no Pentateuco Espírita, seja dos próprios conhecimentos de Allan Kardec, seja das mensagens do plano espiritual, realmente temos páginas maravilhosas enfatizando a beleza da caridade. Então nós percebemos aqui que é um atributo de qualquer criatura voltada para o bem. E hoje realmente nós vemos não só o Espiritismo, mas muitas religiões seguirem esse trabalho. É interessante porque o trabalho da sopa, e que hoje se estendeu à comida fraterna, era pouquíssimas outras instituições que também faziam. E hoje nós já vemos com muito bons olhos determinadas igrejas católicas, determinadas segmentações protestantes, também fazendo comida aos necessitados. Interessante, André. Nós temos a campanha do Betinho, né, que num determinado momento tomou um vulto muito grande no Brasil e realmente Betinho conseguiu movimentar um país todo. E me chama a atenção que na época houve uma reportagem e um jornalista lhe perguntou: Betinho, você que está iniciando esse trabalho amplo da caridade, que está iniciando uma nova atividade. Eu me lembro que Betinho usou de uma frase muito interessante, ele diz: não, se nós olharmos para os espíritas, em especial a figura de Francisco Cândido Xavier, nós vemos que ali tem um protótipo fiel da caridade em Jesus. Então nós percebemos que o Espiritismo sempre foi uma base, uma alavanca para as pessoas entenderem o que é a caridade.
E nós vemos que esse companheiro, em nome da caridade, no afã de ajudar as pessoas, cometeu um grande equívoco, aceitando dinheiro que vinha proveniente de ilicitudes morais em nome da caridade. Foi o único desabono ao trabalho belíssimo que ele encampou numa época que o Brasil tinha, como tem até hoje, tantas pessoas passando dificuldades. Caridade não pode se associar a crime, caridade não pode se associar a droga, caridade não pode se associar a prostituição, não pode dar de um lado, vindo com mortes do outro, vício do outro, que daí por si só ela já se anula. Queridos amigos, nós temos um recado importante numa página de um WhatsApp. É isso mesmo, André Luiz? É verdade. O nosso WhatsApp é 19 997 782794. Estou aguardando a sua mensagem. Um abraço carinhoso, até a semana que vem e vamos nos despedindo pela TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.